eu sou Virgílio Medeiros e você está no canal Seja BH, Reflexões Espíritas para a Nova Era. Seja bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se, comente, mande suas dúvidas para nós. Hoje vamos abordar o assunto sobre a vida, essa gigantesca complexidade que tem como origem a divindade. Vamos utilizar do quadro para podermos desenvolver o nosso raciocínio baseado no livro Vida, Desafios e Soluções de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. A vida, portanto, se desenvolve através da sua origem. E a origem de toda a vida é Deus. Deus, como Criador, inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. Portanto, a origem é sempre Deus. Deus sempre criou e continua criando incessantemente. Perdem-se nas eras, nos bilhões e bilhões de anos, Deus continua a criar. E o universo, a partir de um ponto inicial, está se desdobrando, crescendo infinitamente. A partir daí, nós podemos desenvolver um raciocínio da nossa própria criação. O momento da criação é este momento sublime que nós fomos criados. E a partir daí, nosso destino é a evolução, o progresso. Essa é a nossa fatalidade, chegarmos à perfeição. Mas a nossa jornada não é fácil. Ela é constituída de vários desafios. E vamos colocar aqui no quadro uma faixa vertical para representar aqui os nossos desafios. Cada ponto, cada encontro da linha horizontal com a linha vertical seria um marco na nossa evolução. Então, no momento da criação, a nossa fatalidade é a perfeição. Mas como nós fomos criados por Deus? Segundo a doutrina dos Espíritos, fomos criados de maneira simples e ignorante. Fomos criados simples, de acordo com a nossa constituição e a nossa complexidade. E também fomos criados de maneira ignorante, como ignorantes, mas ignorantes não no sentido pejorativo, mas a ignorância do nosso entendimento, da nossa inteligência e da nossa experiência. A nossa ignorância reside exatamente por não conhecermos a nossa realidade e a nossa destinação. Vamos dar um exemplo. Assim como Deus nos criou nesse momento de criação, também poderíamos fazer um paralelo sobre a árvore e a semente. A origem da semente é a árvore. E a semente também passa pelo seu momento de criação. E a semente também tem os seus desafios, representados pela linha vertical. Assim como a semente que é criada ignora a sua origem, que é a árvore, também nós, criados por Deus, ignoramos a nossa trajetória e a nossa realidade.
Por isso, a doutrina espírita diz que fomos criados simples e ignorantes. E no princípio do psiquismo divino, ou seja, temos um princípio. Esse princípio, como está formado pela inteligência divina, chamamos esse nosso princípio de vida de princípio inteligente. Vamos colocar aqui no quadro. Voltando, portanto, assim como a semente ignora a sua destinação e foi criada pela sua matriz, a nossa árvore, nós também fomos criados por Deus como um princípio inteligente, simples e ignorante. Simples na constituição e na complexidade, e ignorantes da nossa realidade e da nossa destinação. Esse, portanto, é o nosso primeiro desafio. Desprendermos da casa do Pai para começarmos a nossa jornada pelo infinito, através das vidas sucessivas ou da reencarnação. O espírito imortal foi criado e, através das sucessivas reencarnações, evoluímos rumo ao infinito. A semente também ignora a sua origem, mas tem um grande desafio pela frente. O primeiro desafio da semente é se desprender da árvore e cair no solo para se desenvolver. Assim como nós entramos na vida com a fatalidade da perfeição para progredirmos e nos desenvolvermos. A semente precisa se desenvolver. Ela precisa romper a sua casca. Ela não vai se lembrar do seu desenvolvimento quando se tornasse um vegetal, mas ela também ignora o seu potencial interno, o desenvolvimento de um vegetal até chegar na sua plenitude e transformar-se na árvore, nasceu da semente. Assim como nós, a partir de Deus, ignoramos a nossa constituição, a nossa realidade e também a nossa origem. E, portanto, agora precisamos nos desenvolver. E o nosso primeiro desafio será também, como o da semente, romper a nossa casca. Colocamos assim os dois aspectos do ser humano que nos apresenta, a sua fragilidade e o seu poder. Onde está a fragilidade do ser humano? Nós sabemos que a fragilidade do ser humano está no seu corpo físico. O corpo desenvolvido nas eras de evolução, ele tem uma certa fragilidade. Apesar da sua complexidade, qualquer micróbio, vírus, bactérias pode aniquilar a nossa vida. A nossa fragilidade reside no nosso corpo e o nosso poder reside no nosso espírito. Porque no nosso corpo ele é perecível e o espírito continua na sua caminhada evolutiva. Portanto, o nosso poder está e reside nos nossos dons espirituais. E as nossas fragilidades residem no corpo físico, que teimamos em perceber que ele sim é mais poderoso do que tudo, é mais resistente do que tudo e que a nossa vida vai durar para sempre aqui na Terra. Porém, é um nosso grande erro. Devemos mudar a nossa perspectiva, já que o corpo se prende
às realidades terrestres, às realidades físicas, e o espírito se prende às origens, ao princípio espiritual inteligente ligado à divindade. Este sim tem valores que precisamos desenvolver. O outro, o corpo, ele é perecível e com isto marca e é marcado pela fragilidade. O nosso próximo desafio, portanto, é o nosso desenvolvimento. E existem dois tipos de desenvolvimento ou dois tipos de progresso. Um progresso que vem do lado material e o progresso que vem do lado espiritual. Então percebemos que o homem, no campo material, faz o seu desenvolvimento tecnológico, mas a ambição, o desfrutar das coisas de forma imediata, atrapalha o nosso ecossistema que sustenta a nossa própria vida. E no campo do desenvolvimento e do crescimento moral, o homem deveria trabalhar em si mesmo os valores nobres e executar, além dos trabalhos físicos, esse trabalho interior da sua própria sublimação. Assim como nós trabalhamos a nossa fragilidade e o nosso poder, as plantas também desenvolvem as suas faculdades através dos ciclos evolutivos, que são ciclos naturais. E o desafio da semente, que era romper a casca, agora se apresenta de outra forma. Agora será necessário o seu desabrochar. Assim como nós precisamos desabrochar para a vida. Como nós temos essas dificuldades no nosso corpo, pelos problemas do clima e também do solo onde habitamos, a planta também tem esses desafios. E o que nutre o nosso corpo é o nosso espírito. Assim como o que nutre o vegetal para a sua trajetória é exatamente o nutriente quase que imperceptível que ela encontra ao seu dispor no íntimo da terra. Assim como nós, para sustentarmos o nosso corpo, deveremos procurar no íntimo da nossa alma os nossos nutrientes, os nossos valores que residem no espírito. Assim como a semente que se desenvolve, nós também nos desenvolvemos a partir desse potencial que Deus nos concedeu. Assim como concedeu também à semente, que agora começa a sua trajetória, o seu desenvolvimento, apesar dos vários desafios. E a planta agora precisa se desenvolver mais ainda, desenvolvendo as flores e os frutos. Mas, como desafio, ela possui diversos predadores, que podem ser os predadores naturais, como as pragas, os animais que podem se alimentar dessas plantas, e ela assim mesmo deve oferecer à natureza, apesar desses desafios, as flores e os frutos. Assim como nós também devemos desenvolver as nossas flores e os nossos frutos, dando à vida um sustento melhor. Apesar das nossas dificuldades, o nosso desenvolvimento se faz presente e necessário. Apesar de todos os nossos desafios que temos pela frente, deveremos desenvolver os nossos valores mais nobres, que residem na área do espírito e também dos nossos sentimentos
e assim superarmos as dificuldades do instinto e dos sentimentos negativos que aprendemos a criar. Assim como a planta precisa se desfazer da casca e se desenvolver, nós também deveremos nos desfazer desse homem velho para nos desenvolvermos para o futuro. A vida é esta complexidade. E vamos, a partir desse quadro, desenvolver agora o nosso progresso, assim como o progresso dos vegetais, que usamos como analogia, vamos também analisar o nosso progresso espiritual e também o nosso progresso aqui na Terra. Quais são os instrumentos que poderemos fazer uso para esse progresso? Não perca a próxima parte do nosso estudo sobre a vida. Muito obrigado e muita paz.